Bem-vindos à Rádio Contagem Viva, um espaço para debater cultura, memória e identidade na nossa cidade. Eu sou Luiz Pires e juntos vamos bater um bate-papo especial, falar das histórias, movimentos culturais e temas que fazem toda a diferença para a nossa cidade. Este projeto é uma iniciativa contemplada pelos editais 001-2024, Movimenta Multilinguagens, 003-2024, Bolsas Culturais. Continue seguindo aí as nossas redes sociais, é muito simples. E as principais plataformas de áudio. Rádio Contagem Viva. Vamos para o tema, isso aí, muito bacana. Então, hoje, o Rádio Contagem Viva abordará o tema do patrimônio imaterial. Tradição, memória e a identidade em Contagem. A gente vai falar um pouco sobre a importância das manifestações culturais e religiosas na nossa cidade, com destaque para o patrimônio material, a história dos terreiros e a contribuição das comunidades tradicionais para a preservação da identidade cultural local. Hoje, a gente recebe a mãe Kátia e a Gabriela e Lohane. Bem-vindas. Tudo bem? A gente gostaria que você se apresentasse para a gente conhecer um pouquinho de vocês, né? Ó, a pergunta que a gente faz é o seguinte: você é filho de quem? É o mineirês mesmo. Vai me gatinho. Mas sempre fica, né? É verdade, isso é da nossa ancestralidade. Bom, meu nome é Kátia, né? Sou conhecida como Mãe Kátia de Lissá. Trago dentro para Contagem uma nação chamada Tambor de Mina. É o único terreiro dentro de Contagem com essa nação. Retornei, sou mineira, né? Retornei para Contagem já há 15 anos, que resido aqui. Nossa casa fica situada ali no bairro Vila Belém, Contagem. Legal. Então, eu sou a Gabriele Vaz, eu sou do Ressaca, nasci em Ressaca. Mas é porque meu nome é grande, aí eu já resolvo. Assim, ó, tá certo. Mas meu nome é Gabriele Lohane Vaz Henrique, eu sou filha do João Henrique, que veio lá do Espírito Santo, chegou aqui em Contagem, começou a jogar futebol, e aí desbravou Minas Gerais, e aí ele conheceu a Marli da Consolação Caixeta, que é minha mãe. Eles se casaram e meu pai voltou para Contagem. Então, eu sou cria do Ressaca desde sempre. E aí, eu sou historiadora, né? Estudei e quis estudar a história da cidade. Nada mais justo, né? Do que a cidade que me abrigou, que me acolheu. E aí, eu comecei a conhecer as comunidades tradicionais. Conheci Mãe Kátia, né? Que foi uma das comunidades. E esse é o nosso objetivo de cada vez mais fazer esse registro. Pode falar? Para começar, assim, né, queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é o patrimônio imaterial. Bom, então, o patrimônio cultural, ele é dividido, mas ele se entrelaça. Então, assim, tem o patrimônio material, que são as edificações, as igrejas, né? E aí pode dividir em móvel, por exemplo, o santo ou a espada do Congado. É um móvel, mas é material, né? E as igrejas, elas são móveis no sentido de não tem como manusear, elas ficam ali, é uma estrutura. Então, esse que é o patrimônio material. O que é o patrimônio material? É o que é fluido, que não dá para tocar, né? Então, é o saber, é o fazer, é o cozinhar. Então, é isso que a gente fala que é o patrimônio imaterial. E que é onde que está a cultura, os significados. Então, a partir da forma que as pessoas agem, que se constrói esse patrimônio imaterial. Certo, legal, Hein? bacana. E o interessante, assim, igual você falou da diferença, né, porque a gente fica na dúvida, né? Eu acho que tudo, quando falou nós pensamos no tema, nesse sentido, né, de poder falar sobre isso, é justamente essa curiosidade mesmo, né, do patrimônio material e imaterial. E essa questão do patrimônio, não sei se a mãe Kátia, né, ela vai falar sobre isso também, é igual você falou que tem muita questão simbólica, né, aquilo que a gente não vê. Como é que é? Como é que seria isso, assim, na questão da religião? Como é que é observado isso em Contagem? O que tem em Contagem que nós podemos citar, né, que são patrimônios imateriais, assim? Então, as religiões de matriz africana, elas têm uma tradição. E essa tradição, ela é passada, né, dos seus mais velhos para os mais novos. Então, ali você aprende a manusear ervas, a cuidar do solo, a cozinhar, né? Você aprende as rezas, remédios. Então, tudo isso se torna, dentro das religiões, dentro do povo de matriz africana,
esse tipo de patrimônio, que é um conhecimento repassado de geração para geração. E eu sempre costumo falar com todo mundo a mesma frase, né? Nós temos tradições, e essas tradições, a tradição a gente não muda, a gente muda a forma de fazer, mas a tradição, ou seja, o princípio, o meio e fim, ele sempre será o mesmo. Eu só mudo a forma de eu chegar nesse princípio, meio e fim. Então, isso é tradição, né? E o patrimônio é isso, é a gente perpetuar essa tradição, esse conhecimento, esses saberes. Não só também dentro das nossas religiões, porque o terreiro, eu sempre falo para todo mundo, é um local para uma comunidade. Então, a comunidade ela começa a ir ao terreiro, se assistenciar de alguma forma, ou por um remédio, né, uma garrafada, ou por uma alimentação, alguma coisa, as pessoas procuram um terreiro. E quando procura, ela começa a conviver com esse espaço sagrado, dali vai se perpetuando essa tradição e esse saber. Ou seja, nós somos um povo que traz um legado de passar esses saberes dentro da sua comunidade matriz, mas também dentro da sua comunidade aonde está aquele ilê, né, aquele terreiro, aquela casa, mas também junto com esses saberes a cultura ancestral que nós temos, que é onde nós fazemos as festas, a comunidade participa e a cidade onde é aquela comunidade também participa. Então isso, eu falo que é um legado, né, uma tradição. Legal. Recentemente, não sei se é recente, aí você vai me ajudar. O terreiro, e aí eu vou pedir sua ajuda de novo para a gente poder pronunciar certo. É Ilê. É Ilê Axé Omim Tioxalufã, que significa Casa de Força das Águas de Oxalufã, que meu santo é esse. Foi considerado patrimônio imaterial também de Contagem, não é isso? Isso Isso mesmo. é recente, tem quanto tempo e qual que é a importância disso assim para as religiões e para o terreiro em específico? Então, nosso terreiro já está em Contagem há 15 anos. Nós recebemos esse patrimônio material, né, em novembro, né, justamente também num mês muito importante para a gente, que é o mês da consciência negra, não só o meu quanto outros terreiros, né. Contagem hoje tem mais de 76 terreiros já mapeados, né, dentro de Contagem, cada um no seu segmento, né, na sua vertente. Então é muito importante por isso, porque a gente vai perpetuar esses saberes, ou seja, né, a gente vai conseguir manter que esses saberes vão sendo passados de geração a geração. Legal. Aproveitando essa questão dessa falou de perpetuar, eu queria saber, entender de vocês, a Gabriele, a mãe Cátia, a questão da ligação que tem afetiva. Tem uma questão meio tipo, você falou que é historiadora, né? Uhum. Tem uma ligação afetiva que leva, né, levou a participar desse patrimônio material, igual você falou das tradições, que aprende. Vocês lembram de algum assim, um momento da família, que isso representou muito para vocês e tomou essa iniciativa de chegar nesse ponto, né, de participar dessa religião? Que é, no caso, Então, eu acho que assim, isso passa por uma questão do resgate histórico, né? Historicamente, se a gente for pensar, quando a gente fala de patrimônio, a primeira casa a ser tombada foi na Bahia, a Casa Branca, e aí já estava quase terminando no final do século passado. Então, a gente estava começando a falar sobre terreiros, sobre tombamento, só nesse momento. E os patrimônios que já eram registrados eram os patrimônios coloniais. Então, os grandes casarões portugueses, né, aquelas estruturas dos colonizadores que foi resgatada, mas isso não era nem visto como cultura, né? As religiões de matriz africana, então, não eram vistas como cultura. Então, a história mudou e aí esse resgate começou a se iniciar. Então, os teóricos, né, as universidades começaram a debruçar sobre isso. Então, acho que dentro dessa perspectiva da afetividade, quando eu penso sobre isso, é que eu também sou uma mulher negra, né? Então, são os meus ancestrais que trouxeram isso aqui para o nosso espaço, para o nosso Brasil, e é uma questão de resistência. E aí, aqui em Contagem, quando a gente foi ver a lista de bens, o que a gente tem de patrimônio cultural aqui em Contagem? A gente achou bens tombados, em grande maioria. E eles são importantes, sim. Quando a gente fala da matriz da Igreja de São Gonçalo, por exemplo, é uma igreja que começou ali no início da cidade, né? Então, começou a igrejinha, o povoado, então é muito importante. Mas perto dali tem a comunidade dos Arturos, por exemplo, que é uma comunidade que esteve, uma comunidade negra, que tem todo o seu contexto histórico e tudo mais.
Então, a gente tentou fazer um pouco desse resgate de vamos trabalhar com patrimônio imaterial também. E aí a mãe Kátia até citou, né, um mapeamento que foi feito pela Superintendência de Igualdade Racial, tudo mais. E aí esse mapeamento foi isso, né? O que a gente tem de terreiros aqui dentro da cidade? E aí tem esse grande volume, quando a gente bateu com a lista de quais terreiros estão inventariados ou não, eram muito poucos. Então aí que a gente começou a fazer isso, e aí foram inicialmente 8 comunidades tradicionais no ano de 2023, e com a mãe Kátia, né, quando a gente chegou nela, foram mais 21 fichas de inventários que foram realizadas falando sobre, né, esses terreiros, essas comunidades e tudo mais. Tem que ter alguma característica específica? Tem alguma lista que tem que seguir para ser considerado patrimônio? É material? Tem características, né? Então, como a mãe Kátia falou, as festividades, o modo de fazer, de passar isso dentro da ancestralidade, tudo isso caracteriza como um patrimônio cultural e material. Mas aí, como a gente tinha essa lista extensa, a gente entendeu de fazer com a ancestralidade, né? Então, os mais antigos. A gente pegou as casas mais antigas, as casas mais tradicionais, e aí a gente tem seguido essa lista. A intenção é inventariar todo mundo ou cada terreiro precisa atender a um certo O requisito. um requisito. Os requisitos. Não, o primeiro que a gente tem trabalhado você quer se tornar oficialmente, porque você sempre foi, né? Então, esses terrenos, eles são Registro, patrimônio né? desde o primeiro, quando a entidade foi lá e falou, eu quero comprar esse lote aqui e fazer uma comunidade, então é um patrimônio, ponto. Mas aí você quer se oficializar, né? Então, se sim, é possível, porque já tem características culturais, então é possível que aquilo seja inventariado. Né? A maioria quer, sim, porque é um resguardo, né? Então, olha que a prefeitura está fechando um acordo, né, de que você é um patrimônio oficial do município. Então, isso é importante para a gente mapear. Esse mapeamento a gente tem mandado para o Estado também, então o Estado tem ciência disso. A gente sabe da intolerância religiosa que acontece muito, então ter essa parceria com a prefeitura tem sido um ponto importante. A gente fez essa entrega, a última entrega que a mãe Kátia participou, teve 520 pessoas na tenda da prefeitura, de várias comunidades. Então, a gente encheu a tenda, foi uma festa muito bonita, né? Uma entrega. Foi ano passado. Passado? Em novembro. A gente tem feito isso sempre em novembro, entregar para as comunidades tradicionais, né? Porque aí tem a agenda do Novembro Negro e tudo mais. E a ideia é isso, tirar os terreiros. Por exemplo, tem terreiro que é do Nacional que nunca visitou a prefeitura. Então, vamos levá-los lá, vamos trabalhar juntos, né? Ocupar esse lugar que é deles também. E tem um período assim, específico para poder, você falou, se a pessoa tiver interesse, tem uma época para ela poder se inscrever, ou pode ser qualquer momento. Ó, quero ser reconhecido. Ela procura, tem um momento específico? Não, pode ser qualquer período. Isso aí, a gente tem entrado muito em contato a partir do mapeamento, né? Então, a gente pergunta, olha, vocês têm interesse e tudo mais, mas eles estão. Se uma comunidade tradicional tiver interesse de ser reconhecida, pode entrar em contato, né? Mas aí tem um período durante o ano. Então, geralmente, a gente tem um planejamento agora, que está acontecendo, inclusive, quem que vai ser inventariado e tudo mais. A gente envia para o Conselho de Patrimônio, é aprovado, e aí, no final, entrega. Então, tem esse período durante o ano, assim, para começar. Tem todo um processo, então, em cima disso, né? Todo um processo para ser oficializado, né? Para ser oficializado. E a gente sabe, assim, falando em relação à intolerância, né, religiosa, o Brasil é um país muito diverso, né? Tem várias religiões, mas algumas religiões são aceitas, né? E não tem nenhum problema. E outras, principalmente as de matrizes africanas, têm muita intolerância. Ser considerado um patrimônio, né? Qual que é o significado disso para as religiões de matriz africana? Em primeiro lugar, é o resgatar, né, a nossa ancestralidade. Mostrar para a nossa comunidade, para a nossa cidade, que nós estamos aqui, né? Não somos invisibilizados. Isso mesmo. Isso aí. E olha que eu só vou falar. Que a gente não é, né? Então, assim, é muito importante, porque através, como a gente está falando, eu gosto muito de tocar nisso, que a gente participou desse mapeamento. Através desse mapeamento é que a gente consegue, né, fazer política pública. Porque como que eu vou chegar até o poder público e buscar política pública se o poder público não consegue entender que existe esse povo na cidade, né? Então, assim, hoje, através do mapeamento, através também da Secretaria, né, de Igualdade Racial, que eu também faço parte, estou lá, representando a cadeira de matriz africana,
nós conseguimos costurar junto com a promotoria, né, Secretaria de Direitos Humanos, a gente consegue costurar para a gente conseguir política pública para o povo de terreiro, né. A cada 7 dias, nós temos aí denúncia de 2, 3 dias de intolerância religiosa, arrombamentos em terreiros aqui dentro de Contagem, né, e a todo tempo a gente vê que além da gente ser sucateado na nossa ancestralidade, quando a gente vai buscar recurso, né, vamos dizer assim, o poder público, a delegacia, a gente também é podado. Então a gente é importante, porque a gente através disso, a gente está lutando para a gente poder ter política pública, não só para o nosso povo, mas primeiramente para a gente como cidadão, né, não importa, como eu professo a minha fé. Antes de eu professar a minha fé, eu sou a Kátia, né, e eu sou cidadã como qualquer outra pessoa, então tenho que ter acesso aos meus direitos. É legal, você falou da questão, até uma pergunta que a gente ia fazer sobre isso, os desafios, né? Quais seriam as maiores dificuldades que tem, você falou que o reconhecimento, a valorização do poder público, né? E as pessoas. E uma coisa que a gente, né, que a gente acha interessante, a questão desse tema, é porque muitas pessoas não conhecem. Então, de tudo vem a questão da tradição, né? Do conhecimento, da experiência. E como é que são assim, hoje assim, os jovens, as crianças, né, que estão chegando agora, apesar desse mundo moderno? Nós até tivemos uma temática aqui o tema era o seguinte, perdidos ou conectados? Todo mundo falou que estava perdido, estava mais perdido que conectado. E como é que é nessa questão desse cenário de vocês, assim, as crianças, os jovens, eles conseguem mesmo a tecnologia valorizar ainda mais a questão da ancestralidade, da cultura, da tradição? Ou tem assim, eu acho que a tecnologia ajuda, de certa forma, também a levar a informação? Vocês têm um trabalho Vocês têm diferente trabalho com diferente? crianças, né? Como é que funciona? Sim. Lá na nossa casa nós temos projeto, né, com crianças dentro e fora do terreiro. Fora do terreiro a gente tem um projeto com crianças até atípicas de karatê. Nós temos um professor de karatê que dá aula para crianças, né, tanto típicas quanto atípicas. E só que, como eu estava falando, né, nós trazemos uma ancestralidade que é passada dos nossos mais velhos para os mais novos. Então, assim, quando você fala de terreiro, povo de terreiro, você vai falar de família. Sempre inicia ali uma matriarca, né? Quase sempre é uma matriarca. A gente sabe que matriz africana é um matriarcado, né? Então sempre começa a mãe, das mães puxa os filhos, que você já vai os filhos já nascem, você já vai ensinando, e assim sucessivamente. Então hoje, quando você chega, por exemplo, lá na nossa casa, e boa parte dos terreiros de Contagem, porque a gente anda nos terreiros, né, para fazer essa coletividade, a minha casa eu tenho 9 crianças, né, na faixa etária hoje de 2 anos a 12, né, eu tenho 9 crianças. E são crianças que, dentro da nossa religiosidade, com a permissão dos pais, já foram batizadas, algumas já tocam, né, o instrumento sagrado, outras estão aprendendo a fazer louvações. Então, assim, é a tradição, né? É o mais velho para o mais novo, porque se a gente não repassar, isso não se perpetua, morre, né? Então, é um dos projetos dentro da religiosidade. Fora a gente tem o karatê, a gente também leva as crianças, né, para os parques aqui dentro de Contagem, para a gente ensinar também sobre as ervas e também o quão importante é a natureza dentro da nossa ancestralidade. Então acaba que esses trabalhos, né, que a gente vai fazendo. Quando a gente começou a fazer o trabalho com os inventários, a gente trabalhou com uma metodologia que chama inventário participativo, que não é o que a prefeitura acha que esse terreiro é. Não, é fazer entrevistas, em cerca de 3, 4 entrevistas, e aí colocar os trechos dessas entrevistas dentro da ficha de inventário. Então é muito isso, tem muito o que a mãe Kátia falou, como que surgiu a casa. Então é aquela deliberação da liderança, né, do zelador da casa. E aí, o que é muito interessante quando a gente fala de juventude, é que sempre é recorrente nas casas como que começou? Como que você chegou no terreiro? Desde a barriga da minha mãe. Tocava, tinha a frequência do tambor ali, aí eu escutava. Já percebia isso, já sentia. Na mãe Kátia a gente percebeu muito isso, muitas crianças. E elas se entrelaçam, elas estão ali, ficam perto, observação. Então é isso, a tradição, quando a gente fala de patrimônio material,
é muito isso, a observação. Ela é uma forma de aprender, né? A oralidade também tem muito isso do oral. Então, a gente senta, escuta a matriarca passa aquilo. Então, isso é bem recorrente da juventude participar, porque elas nasceram dentro daquilo. Elas são aquilo ali desde o início, né? Então, é uma referência desde sempre. Igual você falou aí, só lembrando, resgatando a questão da infância, né? Eu falo que a minha família tem a questão do congado e a folia de reis. A única coisa que eu lembro é que a minha avó, ela não era aqui de Contagem, era Brumadinho. Uhum. Chegava lá os 3 reis magos fantasiados com a máscara. Eu corria para debaixo da cama. Eu ficava escondidinho debaixo da cama lá. Minha avó, não, vem cá para você ver aqui os 3 reis magos e tal. Eu faço, o que é isso? Ficava assustado. Então, como você falou, a gente lembra de algumas questões, depois você vai entender o significado daquilo, né? É muito, muito bacana essa. Você já tinha um conhecimento e aí você decidiu trabalhar com isso ou foi o contrário, o movimento? Eu acho que no começo você falou, eu vou estudar sobre a história. Ah, sim, é. Então, aí eu formei em História, e aí eu comecei a trabalhar, né, e tudo mais, eu fiz uma pós em Gestão de Patrimônio, e aí que eu comecei, quando eu fui pro mercado de trabalho, a gente começou a trabalhar com patrimônio, e aí que eu tive esse contato. Então, foi a partir disso. Eu não conhecia tanto as tradições, conheci o Siriacos, que é ali do Ressaca, porque eu sou de lá, né? Mas só, que é um congado também. Então, foi a partir disso que eu tive esse contato. E aí, a gente voltou para a universidade para contratar uns estagiários para eles trabalharem conosco, porque a demanda foi muita, né? São muitos terreiros. E aí, eu sempre falava com os estagiários assim, gente, isso que vocês vão aprender, não tem em nenhuma universidade do mundo vai ensinar que vocês vão aprender em campo. Eu nunca aprendi isso. Isso ainda não. A universidade ela é ainda muito fechada, né? Então. Aí não chega a falar sobre essa temática, não. A universidade não cita, não tem na grade, não está previsto isso. Muito pouco, sabe? Muito pouco, assim. Então. E a vivência mesmo, é sentar igual a oralidade. Na universidade leia textos, né? Tem muito essa tendência. Então é muito diferente quando você vai numa tradição, não acha? Escuta, sabe? Isso daí realmente não é passado. Então foi por isso, foi de fora pra dentro, assim, que eu comecei a ter que ir visitar, e aí eu gostei também, gosto pela coisa, né? E como eu falei, é uma questão pessoal também, porque é um resgate histórico. A gente tem que resgatar a história do nosso povo. E é por aí. Eu sou concurseira, né? Concurseira. E eu lembro que toda vez que eu ia estudar para algum concurso de contagem, tem uma cartilhazinha. Eu até esqueci o nome dessa cartilha, mas lá tinha alguns pontos turísticos, né? Algumas igrejas, alguma questão de patrimônio material, e eu acho que eram menos os patrimônios imateriais, né? Onde que a gente acha, se a gente quiser pesquisar hoje, atual? Estou te perguntando isso porque eu estava lendo uma matéria, eu não sei se eu entendi errado, que tem alguns outros movimentos em Contagem que também viraram patrimônio material. Eu não sei se eu li errado, por exemplo, da Segunda Rap, estava falando lá que a Segunda Rap virou um patrimônio material. Então eu vejo uma mudança de tendência nessa questão. É isso mesmo? Eu entendi errado? Eu li errado? É isso mesmo. Esse livrinho é o Atlas de Contagem. Isso, é isso mesmo. Falando. Aí tem lá a comunidade dos Arturos, né? E tudo mais, verdade. E aí, agora, essa documentação, ela é uma documentação pública. Então, a gente até não coloca, por exemplo, o endereço, questão de segurança. A gente repassa para as comunidades, né, para ler, para ver se está tudo certinho. Mas no site tem ela, então, na sua prefeitura? O site a gente está terminando de construir a parte lá do Conheça Contagem, mas fica disponível, a gente pode mandar mensagem para o setor da Diretoria de Memória e Patrimônio, que a gente disponibiliza, tem que preencher uma documentação, a gente disponibiliza, fica lá. Fui tentar achar para ver o que tinha de novo, eu não achei. Aí é só isso. Eu perguntei sobre a questão da tecnologia, se ela tem ajudado as redes sociais até para buscar, né, essas pesquisas. É isso que é importante, porque geralmente a pessoa está interessada agora, a partir de agora, né, no podcast, aí as pessoas vão saber mais do tema, elas vão querer buscar, né? Algumas pessoas vão querer. Então, quais são essas fontes que tem? Aí você falou dessa questão do formulário. Então, preenche o formulário, manda, aí vocês vão disponibilizar o material. Via e-mail, né? Eu posso estar disponibilizar, ou se não, chegar no setor, né? E aí, realmente, a Segunda Rap também se tornou. Porque aí a gente entendeu que o patrimônio material, ele é amplo, né? Então, a gente teve a Segunda Rap, teve as comunidades congadeiras, também o Teatro da Paixão de Cristo, que é muito tradicional aqui na cidade, né? Então, assim, a gente percebeu que não é só a Igreja de São Gonçalo. Dentro da Igreja de São Gonçalo tem a festa do São Gonçalinho, tem o teatro, né? Tem o Jubileu, que tem 216 anos, a gente fez uma atualização. Então, isso expandiu mesmo, realmente. Então, isso tudo está sendo catalogado, então, para poder ter o acesso, está sendo registrado. Isso é isso mesmo. Tem a documentação, a ficha tá lá, pode tirar cópia, é um documento público. Você pode ir lá na prefeitura e pleitear ou mandar via e-mail que a gente encaminha, sabe? Todo cidadão, ele pode acessar isso, que tem de cultura na cidade.
E geralmente, assim, para poder, por exemplo, visitar um terreiro, a pessoa chega lá a qualquer momento, tem uns horários específicos, como é que funciona para quem está interessado em conhecer? Então, aí vai mudar de cada terreiro, né? A nossa casa, por exemplo, nós tocamos a cada 15 dias nas segundas-feiras, né? De 7h30 até às 10. E a gente sai desse calendário quando são festas anuais. Mas tem terreiros que tocam na terça, na quarta, então vai de acordo com o terreiro. Mas lá no geoprocessamento da prefeitura também tem o mapeamento dos terreiros, né? Uhum. Então lá sempre tem o nome do zelador e um telefone de contato. E assim, a maioria dos terreiros hoje também tem rede social, por ali também você já consegue acessar, né? Diretamente um WhatsApp ou falar, né, com aquele responsável daquela rede social. Mas aí varia muito de casa para casa. Eu estou perguntando isso porque geralmente, se depender, você está passando próximo, apesar que dependendo do terreiro, a pessoa não sabe que é, né? Que ali é um terreiro, a não ser que tenha algum símbolo, tem uma forma de representar aquele terreiro ali. A maioria dos terreiros, quando não tem placa, costumam colocar uma bandeira branca, né, Sim. costuma colocar uma talha ali em cima do muro. Sempre tem algo que vai, de alguma forma, visibilizar aquele terreiro, né? Sim. E tem o famoso o falar, né? Você chega ali e próximo, tem algum terreiro aqui, gente? A comunidade, ela é participativa, geralmente, né? Com os terreiros e vai te indicando ali onde tem um Onde próximo. entendi. Vocês têm várias festividades, né? Inclusive a Bruna esteve aqui com a gente, aí ela falou, acho que de um festival gastronômico que vocês têm. Fala um pouco Nós pra gente. fazemos no mês de novembro, né? Na Mesa Consciência Negra, chama Culinária de Axé. Então, todo ano eu trago 5 pratos africanos, quase sempre são embasados dentro da minha nação, que é uma nação que não é conhecida dentro do estado, também da cidade, né? E é um festival, assim, que quando eu comecei naquele intuito, assim, deixa eu mostrar um pouquinho da culinária da minha nação, mas tomou uma proporção muito grande. A primeira edição nós fizemos ela ali na Casa Naim Mendes, nós tivemos ali um público de quase 1.000 pessoas. Só FUNEC eu tive mais de 500 alunos, né? E foi muito bom. E aí a segunda edição eu já fiz no outro local, porque a Casa Naim Mendes ficou muito Vai ser bom. confortável. Tem uma grande procura, então, as pessoas Isso. participarem. E as pessoas, assim, já começa janeiro, elas já perguntam. Tem pessoas que estão vindo de São Paulo, interior de São Paulo, para vir para a culinária de axé, que conhece a nossa casa, conhece também o trabalho, né, que a gente faz. Então, assim, realmente tá um evento, assim, muito bom, principalmente não só pela culinária africana que a gente leva, né, mas, como eu falo para todos, da gente nos fortalecer como um coletivo, né, porque a gente aciona as casas para estar presente, para a festividade, aí vem escola também, porque geralmente eu faço no sábado, que é letivo também, justamente para a gente ter esse acesso, né, ao aluno, para desconstruir um pouquinho sobre essa demonização da nossa religião, e acaba que se torna era para ser um evento de 3 horas, que se torna um dia. O dia todo. Se torna um dia. E junto com tudo isso, a gente tem as palestras, né? A gente coloca o pessoal para falar um pouquinho sobre alimentação ancestral, né? Porque muitas das vezes as pessoas estão comendo uma feijoada, mas não sabem a origem dessa feijoada, né? E a gente sabe que, por ser de matriz africana, a todo momento a gente é apontado, né? A gente é apontado por vestir branco, a gente é apontado por louvar de uma forma diferente a nossa ancestralidade, mas todo mundo na sua casa ou tem uma erva que é da ancestralidade, come da ancestralidade e não conhece. Então, o intuito era justamente embasar as pessoas nessa culinária, né, do dia a dia nosso, que também traz a nossa ancestralidade. E a questão dessa ação, desse evento, né? É evento? Fala evento, isso? Eu coloco como evento. Evento. Isso. Como é que é a questão de contagem? Ele também se interage com outras cidades, na questão a nível nacional, tem um encontro específico que reúne todos os terreiros para poder fazer esse trabalho? Como é que funciona aí? Ou só é mais assim, mais regionalizado? Esse trabalho da culinária é o trabalho mais regionalizado aqui em Contagem, né? Mas fora de Contagem também eu participo do RUM, que é a Reunião Bandista de Minas, né? Tá lá em BH.
Então, por exemplo, eu sou diretora de eventos, então a gente faz aquela festa de Iemanjá, que tem em agosto, né? A festa de Preto Velho também. Então, assim, a culinária, por ser um mês de novembro, que todas as casas têm as agendas, né? Quem também batalha por política pública é um mês mais complicado. Mas fora isso, geralmente, por exemplo, tem outra festa na nossa casa que é uma festa muito grande, né? Que são 3 dias de festa, que é a festa de boiadeiro. Então, dali eu já tenho uma participação também de comunidades de Belo Horizonte, além de Contagem. Tem pessoas que vêm de outro estado para as festas, né? Então, assim, a gente consegue. Só a culinária que é mais complicado, porque é um mês de muita agenda, né? Que é um Sim, mês muito entendi. importante para a gente. Ah, E assim, acho que o encontro das comunidades, assim, não necessariamente, mas algo que tem acontecido, que a gente está muito feliz com esse resultado, é que as comunidades estão se entendendo como espaço cultural também. Porque elas são, como a mãe Kátia falou aqui da comida, essa forma de comer, ela está dentro da história, se a gente for estudar, né? Então isso veio de algum lugar, isso tem um referencial. E aí elas estão conseguindo acessar mais os editais de fomento à cultura. Né? Então, se a gente for fazer uma avaliação dos editais, isso ampliou muito mais. Então, a gente vê muitas das comunidades, a partir até mesmo do inventário, né? Que às vezes tem muita oralidade. Eu sei o que a minha casa é a história, mas com a escrita em mãos, fica mais fácil acessar esses editais. E aí, a partir disso, fazer essas festividades, né? Fazer a culinária do axé, inclusive, é de um edital, né? É, de um edital. Um edital de fomento, então, que recebeu esse valor da prefeitura, né? E que conseguiu fazer isso. Outras casas também acessam dessa forma, né? A gente tem os siriacos, por exemplo, que fazem festas o ano inteiro, então, a partir de uma salvaguarda, de um valor que vem, então a gente tem percebido isso. E aí acontecem encontros, né? Então, a culinária do terreiro de Isso. Contagem de outro local consegue participar. né? Fora das festividades, o que que a gente tem feito, né? Nós fizemos no ano passado, no mês de, se não me falha a memória, maio, nós fizemos um encontro, né? Nós acionamos as casas para a gente fazer um encontro, uma louvação lá no Parque Gentil Diniz, né? E nós tivemos um encontro ali com 27 casas presentes, fizemos ali uma louvação, trocamos, né, alimento, frutas, porque o que que a gente está tentando fazer com o povo de terreiro, né? O povo de terreiro foi um povo muito oprimido, né? Pelo colonizador. Então a gente está indo hoje nos terreiros e trazendo, tirando o povo lá de dentro do seu local sagrado para acessar parques, praças, né? Como a Gabriele falou, o espaço lá, a tenda da prefeitura, para eles entenderem que é um espaço nosso, né? Que a gente pode ir e vir sem ser oprimido, sem ter essa opressão. Então, é um trabalho de formiguinha, né? Eu já estou 6 anos nesse trabalho, né? Mas a gente vê agora qual potente esse coletivo do povo de terreiro de Contagem está se tornando, justamente nesse papel. Então, assim, fora isso também, a gente tem, né, um coletivo chamado Tambor da União, que a gente reúne a cada 2, 3 meses algumas casas e vai girando de casa em casa para fazer uma festividade, para a gente se potencializar não só para buscar política pública, mas como um povo, né? Resgatar essa também conexão, essa união, independente da vertente de cada nação. é um detalhe, não sei se você ia falar Não, pessoal. É um detalhe que eu queria saber de vocês, né? Essa questão agora, a gente sempre vê um enfrentamento social, né? A gente vê muitas questões sociais que surgem. Como é que a comunidade ela tem algum projeto, algum específico que atende, vê as demandas daquela região ali? É igual você falou, tem a participação, né? De levar o poder público, mas tem outras formas que a gente observa, aparece muita coisa, muita dificuldade, né? Vocês têm algum projeto específico que as pessoas podem até procurar, que de repente a pessoa fala assim, eu tenho que ir lá, por exemplo, da Igreja Católica, tem a Sociedade São Vicente de Paulo, ela vai lá, a pessoa consegue, por exemplo, uma cesta básica, tal. Ação. Vocês têm um projeto específico, se a pessoa quiser Então, precisar? A nossa casa eu tenho diversos projetos, né? Ah, sim. A gente leva a marmita, a gente chama marmita solidária, a casa 15 dias para o pessoal em situação de rua. Junto com essas marmitas solidárias, a gente recebe muita doação, né, de roupa, calçado, tem instituições que às vezes a gente vai atrás também para conseguir papel higiênico, material de uso pessoal. Então, junto com essas marmitas, a gente faz também, a gente fala o kitzinho, né, com roupa masculina, feminina para criança e entrega também para o pessoal em situação de rua, né?
Então, é um dos projetos também que a gente faz. E a comunidade, com o tempo, né, porque o início era mais difícil, com o tempo se adaptou ao terreiro, a gente conseguiu demistificar tudo isso que as pessoas falam sobre a religião. Então, hoje, por exemplo, assim, eu falo lá da minha comunidade, onde eu resido e o terreiro está. Ah, você vai lá no posto de saúde, você não consegue uma consulta, ou então a consulta está demorando 3, 4 meses, eles batem lá na porta, mãe Kátia, a senhora não consegue ir atrás para mim ver o que está acontecendo, porque eu não tenho filho, né? São pessoas idosas, eu não tenho como chegar lá na Secretaria de Saúde e ver como é que tá meus exames. Então acaba que o terreiro, aquele local, ele se torna um ponto de apoio, mesmo não sendo em si uma associação, que é o que acontece. Então, a Gabi foi lá visitar uma vez, eu sempre falei com todo mundo, o terreiro, nosso terreiro, a gente, todas as sessões abertas, não só a festividade, a gente tem alimentação. Porque no início, quando eu abri o terreiro lá, a minha comunidade batia pedindo comida, né? E aí eu falei assim, é uma necessidade para uma comunidade carente, né? Então eu comecei a expor, deixar comida na mesa, porque tem pessoas que aceitam que você serve, tem outras que já não aceitam, preferem tirar, né? Então, lá na nossa casa é assim, independente de festa, toda sessão eu tenho alimentação. E até hoje tem pessoas que chegam, mesmo você doando cesta básica, né? Chegam ainda com a vasilhinha para levar comida, não fica para a sessão. O interesse realmente é a alimentação. Então, assim, a gente consegue doar a cesta básica porque nós nos unimos, né? Dentro da nossa casa, eu com os meus filhos, e a gente levanta mesmo e vai fazendo essa cesta básica. É assim que a gente vai conduzindo. O terreiro, ele se mantém de forma autônoma, com doações? Como é que vocês conseguem manter hoje? Com doações. Isso. Então, a maioria das pessoas doam alimentos, roupas, calçados, né? E é assim que a gente vai levando. Você falou das coisas que eu ia até perguntar, que era como é que a comunidade, né, esse encontro do terreiro com a comunidade que você falou, e o acesso às políticas públicas, porque eu conheço muitas pessoas que, por serem, né, de religião de matriz africana, pessoas de comunidade, terreiro, não terem acesso a políticas públicas pelo simples fato do preconceito mesmo, né? Então não consegue acessar um posto, não consegue acessar uma escola, ou é hostilizado na escola, tem vergonha de ir num parque. Hoje eu falo que eu tô no céu, né? Quando eu abri o terreiro lá, eu sempre conto muito isso e vejo isso como uma vitória. As pessoas jogavam pedra, né, no meio da minha sessão, e eu sempre tive muita criança e adolescente, então eu tive que telhar meu terreiro por causa disso. E aí eu comecei a parar para pensar assim, como que eu vou fazer para que isso não aconteça? Sei que eu tenho que estar todo o tempo acionando, um exemplo, uma viatura, né, acionando algo como proteção. E aí eu comecei a pensar, a minha nação é uma nação, culturalmente falando, assim, de muitas festas. Então o que que eu pensei? Eu falei assim: "Olha, se a minha comunidade não vem e de alguma forma", que eles fizeram até abaixo-assinado para tirar o terreiro, né, de alguma forma não estão incomodados com o terreiro, eu vou ter que abrir o meu terreiro e ir para fora. E aí foi onde eu comecei a fazer festas para a comunidade, né. Então eu comecei a fazer as festas do Dia das Crianças, sem envolver a religiosidade. E aí eu vi que teve uma aceitação legal, né, eu comecei a ter um público, e aí da festa do Dia das Crianças eu comecei a fazer o Cosme Damião na rua, né. E assim eu fui começando. Quando você olhar a nossa rede, você vai ver que as nossas festas hoje são na rua, com a comunidade. E aí foi onde eu consegui desconstruir, né, a questão dessa demonização com o terreiro numa comunidade. E a gente se tornou referência. Tanto que as pessoas batem na nossa porta perguntando quais que vão ser as próximas festas. Alguns já têm o calendário nosso, né? Então, assim, que foi assim. E aí a comunidade começou a nos acessar para conseguir acessar política pública. Porque sabe que a gente está todo tempo buscando movimentar para ter política pública, né? Mas assim, é um trabalho mesmo de formiguinha, porque é difícil você entrar, por exemplo, dentro de uma escola para falar da religiosidade, né?
É difícil você chegar no posto de saúde e falar: olha, eu tô sentindo isso, mas tem certas coisas que eu não posso tomar nesse momento, porque existe um preceito. É difícil, né? Eu falo que é uma forma de intolerância, né? E que a gente, a todo tempo, a gente tem que estar trabalhando para poder desconstruir, né? Mas devagarzinho a gente vai. Eu sempre gosto de andar mesmo com guia, de turbante, de branco, porque eu quero que as pessoas vejam que eu sou de santo, né? E eu quero entrar e ser respeitada da mesma forma que um evangélico, que um padre, né? Ou uma pessoa que não professa nenhuma fé. Então eu gosto de andar assim mesmo, justamente para isso. Eu falo que eu sou o cartão de visita da minha religião, né? Eu não posso mais aceitar ser oprimida de forma alguma, professar a fé diferente do outro. E aí, acho que o poder público ganha muito lidando com as comunidades, que a gente aprende a como lidar. Tudo que a mãe Kátia falou aqui, desde a primeira entrevista, né, eu falei, você é uma líder comunitária. A gente tá falando de uma assistência comunitária ali o tempo inteiro. Até mesmo quando você fala do posto, né, mãe Kátia, mas o terreiro, ele atua com a saúde, com a cura, né, tanto psicológica como física, assim, né? Isso, a gente trabalha o tempo todo fazendo remédios, né, com ervas para as pessoas. Tem aquele momento que a gente fala dentro da ritualística, né, da nossa ancestralidade, que você deita as pessoas para cura. Hoje as pessoas, eu não falo após Covid não, mas ficou um pouco pior, né? As pessoas, elas estão doentes mentalmente. Então, eu falo que a gente é médico espiritual mesmo. E a gente não é só naquele momento da sessão, não. A gente é 24 horas. Uma coisa também que a gente reparou foi do verde, né? Como que a gente identifica um terreiro ultimamente? Que essa é uma questão. Plantas, né? Sim. Então, pra tradição, a planta. Muita gente fala isso, né? Não tem candomblé, não tem banda, não tem tambor de mina, sem planta, sem, né, folha. Existe orixá sem erva. Né? Sim. Tudo que você faz dentro da ritualística são 2 elementos essenciais, a erva e a água. É por isso que eu perguntei da questão de identificar, né, como é que você identifica o terreiro, tem essa classificação. E eu queria entender também, a gente, uma curiosidade, historicamente, né, o que você falou, tudo tem um início, né, eu acho que você chegou a falar sobre isso. Mas assim, com essa questão dessas questões globais, né, que você fala, dessas mudanças que tiveram, as questões sociais, esse tipo de coisa, ela falou que teve uma mudança, né, assim, entre aspas, foi muita questão de formiguinha. Mas vocês perceberam isso também na comunidade? A comunidade, igual você falou, abriu sem ser questão religiosa, né? Mas eles começaram a querer entender um pouco mais também como é que funciona ou não? Ainda continua tendo esse... A gente sabe que tem intolerância, continua tendo, mas assim, teve alguma mudança nesse aspecto, nesse sentido assim? Ai, Uma certa leveza, pelo menos, para poder... sim, sim, sim. né? Da comunidade hoje, hoje, como os jovens falam, tá suave, né? Tem uma gente... Tá suave. Eles se adaptaram a nós também nos adaptamos, né, a eles e conseguimos caminhar. Eu falo que hoje uma das dificuldades maiores é quando você vai mesmo ao espaço público, né? Eu tive, por exemplo, dentro de uma delegacia civil para fazer um boletim de ocorrência sobre um terreno que tinha sido invadido, e eu fui a primeira pessoa que cheguei até o escrevente, né, para falar para que eu estava ali, e ele pediu para mim aguardar. Eu fiquei todas as pessoas chegaram após a mim, fizeram o boletim e eu fui a última, sei. Quando foi o meu horário, ele falou: olha, já está na hora de encerrar. Aí eu falei com ele assim: olha, mas você vai me atender porque eu tô aqui desde 1 hora. Então, assim, o acessar é muito difícil, até pra gente que a todo tempo está correndo atrás dessa política pública. Então, assim, é muito difícil você chegar numa delegacia, é muito difícil, se você está no preceito só pode usar branco, você entrar dentro de um hospital, né? Eu falo porque já aconteceu comigo, de eu sentar numa cadeira, as pessoas saírem naquela fileira todinha, só porque eu estava no branco. Então, assim, é um trabalho que a gente tem que ter paciência, né? Como eu falo, eu não quero converter ninguém à minha religiosidade. Eu quero só que as pessoas, de alguma forma, compreendam para poder me respeitar.
eu não quero ser aceita, eu sou aceita pelo meu orixá. Isso é o que me importa, mas eu quero ser respeitada. E eu respeito para me ser respeitada, E, mas que é difícil. e essa questão que você fala, essa questão do patrimônio material, acho que muito sobre isso, né? É o significado, a representação, né? O que representa para aquela pessoa. Nós até falamos sobre isso. Todos os nossos bate-papos, a pessoa entende da forma que cada um tem o seu conhecimento, tem a sua vivência, a sua experiência, então ela vai entender, quem vive aquilo ali sabe o que significa, né? Então é importante respeitar, né? Cada um ter o seu espaço. Mas eu acho que quem não vive também entender o que é, eu acho que é aí que vai começar a mudar a cabeça das pessoas, né? Porque tudo bem eu não ir ou eu não ser, mas eu entender o que significa. E para aquelas pessoas que estão ali, principalmente, acho que as pessoas vão começar a respeitar mais, né? Acho que é porque a gente tem vivido uma era da violência institucional, né? Antes era literalmente, até 1940, por exemplo, era proibido tocar. Na lei isso falava, né? Não poderia. Então, essa violência era nítida, assim. Sair na rua de branco já era. E agora, pode, mas tem 4 horas que você vai ficar esperando a mais, né? E aí, eu acho que quando tem esse reconhecimento, esse vínculo com as entidades, seja o Estado, ou a Prefeitura, ou o Federal, enfim, isso vai reforçar, né? Então, o próprio Estado vai ser contra uma deliberação feita por ele, né? Então, isso tem que ser construído. Aos poucos, como diz a mãe Cátia, por formiguinha, né? Um trabalho assim. Mas que bom que algumas prefeituras, alguns espaços já estão construindo isso, né? Falo que, assim, o patrimonial foi muito bom, né? Não só pela nossa tradição, o reconhecimento, mas para que o nosso povo, né? Que foi um povo muito oprimido, eles consigam entender que eles conseguem ter esse acesso, né? Porque você chegar até o terreiro e falar assim, olha, nós queremos saber de onde veio, como que é esse terreiro, porque nós vamos patrimoniar. Eles já falavam assim de cara assim, mas já me prometeram tanta coisa, não aconteceu, né? Porque sempre foram oprimidos. Então, assim, isso é uma conquista muito grande para o nosso povo, né? E para a cidade reconhecer que a gente está aqui, né? Que a gente é um povo que tem uma tradição, que tem uma potência, que corre atrás dos direitos de política pública. Então, assim, é muito importante. Foi muito importante para o nosso povo. O direito de vocês manifestarem sua religião, andar do jeito que vocês querem, né? Sem sofrer nenhum tipo de violência. Vocês têm rodas de conversa ou esses momentos assim mais abertos para a comunidade e população? Eu tô te perguntando isso porque é uma coisa que eu acho muito importante, né? Das religiões de matriz africana ou até mesmo dos povos originários, né? Essa questão de comuna, é todo mundo sempre muito junto, é tudo sempre coletivo, né? E essa questão familiar e dos saberes também, né? Que você muito fala, né? Das ervas, dos chás, da culinária, tudo muito natural. E aí eu até tinha uma oficina esses dias e eu falei, vou escrever eu e minha filha, que era para ter conhecimentos africanos e dos povos originários. Aí eu queria saber se vocês têm alguma atividade nesse sentido, alguma roda de E a conversa que vocês fazem. comunidade, né? Aberto ao público, que pode. Ou se não tiver, se você É, eu vou Fica a dica. ainda vai ter os editais, né? Tem os editais aí. Fica a dica. Para a comunidade hoje, nem tanto, né? Porque assim, como o terreiro é um local que fica maior parte aberto, então ele a todo tempo é transitando, né, pessoas. Então a pessoa chega ali, mãe, eu tô com dor de ouvido, você vai lá, pega uma erva, cura aquele ouvido, e dali você já ensina, né? Olha, se acontecer de novo, se continuar doer, você pode fazer isso na sua casa. Então acaba que se você vai perpetuar esse conhecimento, você vai passar para sua comunidade. Então, assim, de fechado com a comunidade eu não tenho, não. Agora eu tenho os ensinamentos internos, né, com os filhos da casa, isso é uma coisa que a gente não pode deixar perder, então eu tenho sempre. E a gente participa muito de rodas de conversa nas faculdades, nas universidades, né, escola. Hoje eu já tenho acesso mais para falar um pouquinho sobre a intolerância religiosa, sobre o racismo também, né? Então acaba que a gente vai andando dentro da cidade, né, nessas instituições justamente para poder falar um pouquinho, mas de saberes mesmo fica mais dentro do Ilê. Nada que eu não consiga abrir, né? Eu falo para as pessoas assim, quando as pessoas me dão a oportunidade de falar um pouco da minha nação, eu adoro, né?
porque às vezes as pessoas não entendem e aí entra naquele julgamento. Então, se eu posso falar, eu consigo trazer o básico do entendimento, porque é algo que ninguém conhece. Então, é muito bom. Então, quando surge que as pessoas querem, como eu participei no Oclê, lá eu participei falando da minha nação, né, que é um projeto da Poli, falando da nação, a diferença entre o candomblé, entre a umbanda, entre outras vertentes, né. Então é muito bom. Quando é aberto para mim, eu falo, sou sempre bem sucinta mesmo a passar esses conhecimentos, não só da minha nação, mas daquilo de eu, Kátia, né, como pessoa, aprendi no decorrer também da vida, porque a gente não só ensina, né, a gente aprende muito, não só com os mais velhos, mas com todos. Você falando sobre isso, igual assim, a curiosidade, né, as pessoas quando você, não tem coisa que a gente sabe que né, não pode falar, porque é questão, né, interna e tal. Mas quando você fala assim, "Você está escondendo alguma coisa", "Não, não, porque isso aí eu quero saber", aí começa a gerar, né, talvez a pessoa ela não entende, interpreta de uma forma que não é aquilo. Hum. Começa a levar uma coisa negativa, uma coisa ruim, mas na verdade não, é a questão mesmo, né, que toda religião Cultural, cultural, isso, é nesse meio. Historicamente, assim, pra você, o que que vocês esperam, assim, continuando, o que mudou? Que vocês já falaram algumas coisas, né, que a política pública tem participado. O que que vocês esperam aqui de Contagem, principalmente daqui para frente, né, com essa questão de tendo essa oportunidade agora desse podcast? Nós vamos precisar de mais episódios para falar, né, muita informação. O que que vocês esperam, assim, para o futuro aqui para Contagem nessa parte do patrimônio imaterial? Hum. Mais forma. Eu tô muito otimista, confesso, assim, só de ter um podcast que tem essa temática, que escolheu ter essa temática, já é muito bom. E acessando o fomento da cultura, né, esse valor, então tá sendo passado, tá movimentando isso. A gente fez um post recentemente no Instagram da prefeitura e teve vários comentários positivos. A gente colocou de uma casa do pai Reginaldo lá do Ressaca, né, a foto agora é patrimônio material, então vários comentários positivos e tudo mais. Por isso que a gente tá rodando, a gente tá publicando isso, as pessoas estão acessando. E só assim, para quebrar isso. Né, tem 2 pessoas que vão contra e tudo mais, tem comentários problemáticos? Sim, mas isso está sendo divulgado. Então, que isso permaneça, né, a gente tem perpetuado isso, deixando todo o arquivo lá, igual a mãe Kátia falou, né, tem até o acesso, eu esqueci de falar do mapeamento, você pode entrar no site da prefeitura, lá embaixo no geoprocessamento, você acha a parte do mapeamento de comunidades tradicionais, então aquilo ali é institucional, vai ficar para sempre. Toda a documentação dos terreiros é uma documentação contínua, então passa a gestão, muda a gestão, vai ficar lá resguardado. Então é um processo que a gente tem feito de continuidade, para que os jovens, por exemplo, né, o neto da mãe Kátia, né, acesse aquilo lá, vai lá na prefeitura e vai achar aquilo. Né? Então acho que eu tô otimista nesse A sentido. gente tem esse problema sério em Contagem, né, a gente até falou em algum outro episódio que acho que por ser uma cidade que não era autônoma, né, muito dos documentos, dos registros não estão aqui ou se perderam ou estão em outro lugar. Então isso é muito importante, porque nossas futuras gerações vão poder acessar esses documentos e saber que aqui existiu o terreiro da mãe Kátia, né. Isso. Mesmo. É algo que vai perpetuar, né, muito bom. Eu me sinto, assim, muito feliz, eu vejo que em um contexto todo a gente tem avançado, né, a gente tem avançado não só para o povo de terreiro, mas em a cidade em si, né, porque hoje os terreiros estão patrimoniados, mas tem os meninos do rap, né, tem hoje as pessoas vão ter conhecimento que a gente tem povo cigano, né. Então, assim, é um avanço muito bom. Patrimoniar, a gestão da forma que tá um avanço muito bom, né. A cidade consegue identificar, quanto ela é acolhedora, né, porque quando você vai falar da cidade de Contagem, quantas pessoas de fora que não vieram e foram acolhidos, né. É. Então, assim, foi um avanço muito bom, espero que avance muito mais, né. A gestão tem esse olhar, né, para não só o povo de terreiro, mas todos os povos. E falando de patrimônio, material, tem algum outro também que vocês falaram alguns aí que eu não sabia, né, a gente não sabia, que a pessoa, igual falou, ela participa, ela faz, mas ela não sabe o que que é. Tem um outro, assim, que vocês acham interessante evidenciar para as pessoas entenderem, que é um patrimônio material? Imaterial? É imaterial, isso. Você faz o dos dois, É os faz 2, né? material Isso, e material, né. É, nesses 2 anos, a gente trabalhou com a comunidade cigana Rom, foi citada, a segunda Rap,
que aqui em Contagem a gente vai fazer um mapeamento futuramente também das batalhas, que é o encontro desses jovens. Esses jovens vão para a praça, ocupam, e tem a batalha de conhecimento, que a segunda rap foi escolhida por isso, porque foi a primeira a ter a batalha de conhecimento, né? Então, joga um tema, vamos debater, vamos falar sobre isso. E até mesmo no evento da entrega do inventário do ano passado, 2024, a gente chamou a segunda rap. E aí teve uma batalha de conhecimento lá ao vivo falando sobre povos e comunidades tradicionais, sobre os terreiros. Isso é muito bom, porque aí a pessoa não vai ter que aprender sobre o tema. É. E aí, Bacana. os patrimônios, eles se entrelaçam também, né? Então, a galera, muita gente do rap é do terreiro, ou Legal. visita, então isso é participante. Mas também foi para outras partes, né? A gente teve um inventário da comunidade evangélica que pleiteou. Então, a gente pegou uma comunidade lá de Nova Boa Vista, de uma comunidade perto, foi uma das primeiras. A gente trabalhou com o Teatro da Paixão de Cristo, a gente fez o registro dos Siriacos, que é uma comunidade de Congado igual os Arturos, né? Então, agora é o segundo que a gente tem. Então, a gente passou por vários locais. As comunidades tradicionais foi uma grande maioria para essa perspectiva do resgate histórico mesmo, né? Mas a gente pleiteou outros espaços também. Ah, legal. Um pouco interessante para imaterial seria cirquense. Esse ano a gente vai entrar em contato, assim, tá na lista da capoeira e do Capoeira. povo circense. Ah, então a capoeira também é um bem imaterial, é um patrimônio imaterial. É patrimônio material, né? Então, a forma de... Beleza. Porque a pessoa geralmente associa a dança, né? Falar capoeira é dança. Mas dança, de certa forma, pode-se dizer também que é um patrimônio material. Por isso que entrelaça, porque, por exemplo, o berimbau, ele é físico, ele é um patrimônio material. Só que a forma de tocar o berimbau e de cantar a música é um imaterial, Ah, né? Então, aí carrega um significado em volta dele, sabe? entendi. Então, por exemplo, lá dentro do tambor de mina tem um tambor, o atabaque, Não, abatá. Abatá. O abatá. Então, dentro do o abatá, ele é físico, mas tem uma forma específica de se tocá-lo. Então, aquilo se torna imaterial. Mas acaba entrelaçando, né? Entrelaça. Fica junto. Interessante. porque não é algo, por exemplo, não é uma igreja, não é um prédio, né? É um saber, é um fazer que ali, que é o que a gente fala, não Você não tá é aprendendo. físico. É que você aprende algo ali, né? passado. Legal, interessante. O tempo passa tão rápido. No começo a gente ficava, ai, 1 hora, gente, como é que a gente vai fazer? E passa tão rápido que a gente fica, ai, meu Deus, tem que ter mais tempo. Pois é, por isso que a gente falou que nós estamos falando já da segunda temporada, porque acaba que, né, são umas informações importantes que a gente precisa, a gente tenta pegar o máximo possível, mas ainda falta. Nossa, ainda faltou falar isso. E vontade, tem tanta coisa, a gente tá, né, vendo agora, e a receptividade do pessoal tá sendo muito boa, porque todo mundo entra em contato, aí a gente quer participar, como é que a gente faz? Eu faço isso, eu faço aquilo. E eu fiquei muito feliz, eu falei, ai, que bom, gente, porque a gente lançou e falou, ai, como é que vai ser, né? E aí tem muita coisa ainda, né, pra falar. E aquele vocês deixassem aí recados, né, informações que vocês acham importantes e o contato. Nas redes sociais aí para como é que é, para ficar suave aí, para eles conseguirem acessar. Ai, que Vou começar então. É só seguir nossa página, né? E ler a Xiaomi de Xolufan, Instagram e Facebook. Que lá vai ter as informações, as sessões, festividades, né? Tudo que a gente trabalha dentro da religião. Mas eu quero deixar um convite também, no dia 29 agora de março, nós vamos fazer uma carreata para a Várzea das Flores, né? E lá a gente vai fazer um toque à ancestralidade, nós vamos entregar flor na margem da Várzea das Flores e ter uma palestra lá para falar quão importante aquele local é, né, sagrado para a gente, que a gente sabe que o Rodoanel passando ali vai impactar não só a comunidade ali e ao redor mesmo os terreiros. E então eu quero fazer esse convite. A carreata nós vamos fazer a concentração em frente ao terreiro, né? É lá na rua Maria Augusta Belém 248, bairro Vila Belém, Contagem, 8h30 da manhã. A gente vai concentrar ali para 9 horas a gente sair em carreata até a Várzea das Flores, para a gente fazer o toque à ancestralidade. Então já deixo o convite para todos aí. Legal. Então, os contatos institucionais, né, a prefeitura mesmo, então vou deixar aqui os e-mails, né, do Conselho de Patrimônio, tem reuniões mensais que falam sobre o patrimônio do município, qualquer cidadão pode participar, tem esse acervo que a gente guarda lá com todas as fichas de inventário, elas podem ser disponibilizadas, o mapeamento, que está no site da prefeitura também, e o convite com todo respeito, né,
chegar a essas comunidades, a mãe Kátia falou das redes sociais, elas estão aí, muitas comunidades, por exemplo, você pode ir lá no mapeamento e jogar no Instagram, você acha o perfil da comunidade. Então, perceber as giras que são abertas, né, as festividades e conhecer, né, numa perspectiva de que vocês vão sair com muita cultura, muito feliz com a gastronomia, porque eu já experimentei muito rodando essa cidade. A gente fez 101 visitas técnicas no ano passado. Todas as vezes a gente tomava um café. Eu já jantei na mãe Kátia. Então, assim, é tudo muito bom. Mas pensando nisso na perspectiva do respeito também, né? As comunidades, elas precisam ser consultadas antes. Mas visitem Contagem. Tem muitos locais legais para vocês conhecerem. Tá bom? Muito bom. Gostaria de agradecer mais uma vez. Você queria falar mais alguma coisa? Gostaria de agradecer mais uma vez a participação, né? Foi muito enriquecedora para nós. E eu tenho certeza que as pessoas vão querer saber mais sobre o tema. Então, ficou bem bacana aqui, pelo menos um resumo. E pedir a todos aí que continuem seguindo as nossas redes sociais e principais plataformas de áudio. É muito simples para pesquisar. Suave. Pegou. Pegou. Rádio Contagem Viva ou Contagem Viva. Até o próximo episódio. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, isso aí. Bom, bacana. Olha.